Tron Ares. Nossa, a expectativa era enorme, né? Era para ser a volta triunfal a um universo que muita gente adora. Só que, em vez disso, o que a gente viu foi uma chuva, uma avalanche de crítica negativa. A realidade foi, assim, bem brutal. Vamos dar uma olhada no que deu tão, mas tão errado. Pois é, já começamos assim sem meias palavras. Críticas como essa, super diretas, deram o tom logo de cara. A recepção não foi só ruim, foi visceral mesmo. E esse sentimento foi ecoando, sabe, um crítico atrás do outro. A acusação de ser criativamente falido já apontava para um problema mais fundo, aquela sensação de que o filme, no fim das contas, não tinha nada de novo para dizer. Essa aqui praticamente bate o martelo no veredito. Um desastre completo. Mas aí fica a grande pergunta, né? Como? Como uma franquia tão icônica chegou nesse ponto? O que foi que aconteceu? Ok, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, vamos analisar 4 pontos principais. Primeiro, o coração da história, os personagens. Depois, a tal traição ao legado da franquia. Em seguida, as críticas a uma suposta fórmula Disney. E por fim, o resultado de tudo isso na prática. Vamos lá. Todo filme que se preze precisa ter um coração que bate forte. Mas segundo os críticos, o de Tron Ares era totalmente oco. Então vamos começar pelo começo de tudo, a história e os personagens. Por trás de toda a parafernália visual, dos efeitos especiais, os críticos encontraram um grande vazio. A queixa era basicamente essa: muita ação na tela, mas pouquíssima alma. Personagens que simplesmente não criavam nenhuma conexão com quem estava assistindo. E a protagonista? Eve, que deveria ser nosso guia nesse mundo, foi um dos alvos principais. Ela foi descrita como apática, sabe? Ela falhou em ser aquela âncora emocional que a história precisava desesperadamente, deixando todo mundo meio perdido, sem ter para quem torcer. E o problema não era só com ela não. O elenco de apoio foi visto como inchado, cheio de personagens que ou não serviam para nada na história, ou, pior ainda, eram atores incríveis, como a Gillian Anderson, que foram totalmente desperdiçados em papéis minúsculos. Para muitos fãs, aliás, esses problemas com os personagens eram só um sintoma de algo bem maior. A sensação de que o filme não só contava uma história fraca, mas que ele estava, na verdade, traindo o próprio legado de Tron. E olha só, essa tabela aqui mostra bem o tamanho da ruptura. Trazer a história para o nosso mundo tirou aquela estética única da grade. Ignorar completamente o legado da família Flynn e do próprio Tron tirou o coração da saga. Para os críticos, cada uma dessas mudanças foi descaracterizando a franquia até ela virar algo meio genérico. Essa sensação de estranheza é capturada perfeitamente nessa frase. Não era só sobre ter personagens novos, era a impressão de que eles não pertenciam àquele universo, quebrando toda a continuidade e o carinho que os fãs construíram pela história original. Mas essas decisões criativas foram vistas como parte de algo maior. Muitos críticos argumentaram que Tron Ares era só o exemplo mais recente de uma controvérsia fórmula que eles vêm associando à Disney nos últimos tempos. Então, essa suposta fórmula, segundo quem criticou, seguiria um roteiro bem previsível. Pegar uma franquia querida, afastar os heróis originais e colocar no lugar uma nova protagonista feminina, mas muitas vezes sacrificando a lógica da história para isso. A acusação é que o resultado é um produto que soa genérico, corporativo e totalmente desconectado das suas raízes. O mais irônico, segundo os críticos, foi o resultado disso tudo. A tentativa de modernizar a franquia para atrair um público novo acabou afastando justamente a base de fãs mais leal, sem conseguir conquistar os novatos. O filme ficou num limbo, sabe? No fim das contas, a opinião da crítica é uma coisa, mas o sucesso de um filme desse tamanho é medido em bilheteria. E é aí que o fracasso de Tron Ares se torna algo inegável. E para entender a dimensão desse fracasso, a gente precisa conhecer uma palavra que os críticos usaram muito: slopbuster. Ela descreve exatamente o que eles sentiram que Tron Ares era. Um filme de orçamento gigantesco, mas preguiçoso, sem foco e, principalmente, sem imaginação. As apostas eram altíssimas. A gente está falando de um orçamento de produção de 180 milhões de dólares. A expectativa era, no mínimo, um sucesso estrondoso. A realidade, no entanto, foi um balde de água fria. O filme fez só 33,5 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Um número tão baixo que um crítico fez questão de apontar que foi pior que o infame Morbius. E acho que nenhuma outra crítica resume melhor o nível de decepção e frustração do que essa aqui. A ideia de que o filme era tão ruim, mas tão ruim, que fazia a destruição da indústria parecer uma alternativa é bem forte.
E tudo isso nos deixa com a pergunta que ficou pairando no ar depois desse lançamento desastroso: será que esse é o fim da linha para Tron? Depois de um fracasso tão grande, fica a dúvida se a franquia um dia vai conseguir se reencontrar com seu legado ou se vai acabar desaparecendo para sempre.